Alô, som. Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Para quem nós não vimos ainda, um feliz 2025. Estamos aí na primeira sexta-feira do ano de 2025. Sejamos todos muito bem-vindos. E vamos aí, começar mais um ano com força total. Que Jesus nos abençoe nesse processo de evolução nosso, do planeta Terra, que a gente precisa. Bom, nós vamos fazer a nossa prece. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação e fazer um link com outros temas correlacionados para a gente fazer uma reflexão em cima disso, tá certo? Vamos orar. A nossa vida, de uma certa forma, é sempre pautada em recomeços. Durante uma existência, começamos, paramos, ou tropeçamos, desistimos, e então recomeçamos. Todos nós sabemos que o ano novo trata-se apenas de uma simbologia. Nada é novo de verdade quando não fazemos escolhas novas. Nós recomeçamos nossa vida quando damos uma outra direção a ela. Quando paramos, refletimos, reavaliamos, então decidimos tomar outros caminhos. E quiçá sejam caminhos mais ligados à espiritualidade, ao autoconhecimento. E isto pode acontecer em dezembro, em janeiro, em março, em abril, em novembro, em qualquer período do ano. Não precisamos esperarmos a simbologia do ano novo para recomeçar alguma coisa. Mas não podemos negar que este clima, as próprias festas, a chamada passagem do ano, por assim dizer, acaba nos estimulando. Ficamos mais pensativos. É comum, na virada do ano, refletirmos sobre o que fizemos, onde erramos, onde acertamos. E também é muito comum fazermos planos para o ano seguinte. Então vamos aproveitar o período. Se isso é um hábito comum a grande parte das pessoas, vamos usar a nosso favor essa ideia de um ano novo. E que possamos, sobretudo, continuarmos no serviço do bem. E aqui, nesse ponto, poderíamos dizer, sem termos um medo ou receio de estarmos errados. O trabalho no bem, a ocupação das nossas mãos no serviço da caridade, o movimento em favor de quem precisa, a ocupação da nossa mente, do nosso coração em favor do próximo, é o que garante, via de regra, nossa sanidade mental. No patamar evolutivo, considerando as condições do mundo em que vivemos, é muito fácil, mas é muito fácil mesmo
cairmos do ponto de vista moral ou desistirmos, passarmos a viver uma vida por viver, usando uma expressão popular, empurrando com a barriga. Quando vivemos por viver, sem maiores objetivos, estamos gastando o tempo, perdendo o tempo. Como vemos hoje, o sexo descontrolado, a bebida alcoólica, ou até mesmo as drogas ilícitas, funcionando como verdadeiros anestésicos. Anestesias que por algumas horas, talvez alguns dias, geram em nós uma suposta alegria, que em verdade é uma ilusão, que nos deixa momentaneamente desconectados de nós mesmos, do enfrentamento da própria vida. Substâncias externas ou atitudes irresponsáveis no campo da sexualidade que nos anestesiam, que nos faz acreditar por um tempo que tudo está bem. Mas esse mesmo tempo vai passar, os efeitos vão passar, então caímos onde estávamos, na tristeza, no desencanto pela própria vida, no marasmo, numa vida pesada, onde a felicidade é quando chega a sexta-feira, e a tristeza maior é quando temos que começar a segunda-feira. E somos forçados a dizer, mediante as informações que vêm do mais alto, que neste ano não só não será diferente, mas tudo pode se agravar. Porque quando as pressões externas se agravam e não temos em nós mesmos uma estrutura, uma força, um eixo, um referencial, cedemos. Ou cedemos e mergulhamos nessa tristeza profunda, ou cedemos e vamos para as dependências, que momentaneamente nos alimentam, deixando-nos piores. Desta forma, para vocês que estão na internet e que estão aqui no presencial, vocês, os quais eu parto de um pressuposto, que são pessoas já interessadas na mudança interior, que já são pessoas conscientes dos próprios deveres, eu sugiro, não parem de fazer o bem, em nome de Jesus. Não deixem, em hipótese alguma, a enxada de lado, enferrujando com o tempo ósseo, porque isso lhes custará um preço muito alto. Talvez o preço da própria encarnação, não bem vivida, dando margem a tantos e tantos problemas que, por certo, surgirão.
não se descuidem do trabalho no bem. Ele protege, ele alimenta, ele fortalece. Experimentem fazer um teste, se ainda não o fizeram. Nós nunca saímos iguais de um trabalho caritativo. Ainda que não estejamos bem, o trabalho é o antídoto, é a medicação. O trabalho, sempre o trabalho. E que Jesus nos abençoe. Para quem não viu domingo, ó, vocês viram minha xícara nova? Bonita, né? Estou fazendo um leilão. Lance inicial 1.500. Aí, quem quiser dar mais, depois fala com a gente. É brincadeira, não está leiloando não. Isso aqui é o presente do meu querido amigo Emanuel, lá da Baixada Santista. Antes de falarmos propriamente sobre a reencarnação, permitam-me um comentário, para que eu possa fazer um link em algo que nós expomos no último domingo, na nossa live, quando nos foi perguntado, uma das 3 perguntas que nós respondemos na ocasião, nos foi perguntado se os políticos seriam os grandes responsáveis pelo atraso na evolução do planeta. E ali nós consideramos que, de uma certa forma, também, que aqueles que têm a responsabilidade da liderança, sejam nos países mais evoluídos, considerados de primeiro mundo, como os países como o nosso, quem está na liderança acaba tendo uma responsabilidade, e muitas vezes a responsabilidade de atravancar a evolução do próprio planeta. E nós explicamos também na ocasião que, a grosso modo, nós não poderíamos diretamente responsabilizar os políticos, porque existe uma grande massa, um número incontável de pessoas, de espíritos reencarnados, que não tem maior consciência do seu papel no mundo, não tem maior consciência do seu papel em relação à própria evolução e em relação à evolução do próprio planeta. Então nós fizemos essa explicação. E eu estou lembrando isto porque esta semana houve uma polêmica interessantíssima. Na virada do ano, um canal de televisão apresentou vários cantores. Entre esses cantores, uma cantora que, digamos assim, entre aspas, pegou muito pesado no vocabulário que utilizou nas músicas. As palavras na música que ela cantava foram tão pesadas que o próprio canal de televisão que transmitia, em alguns momentos, cortou o microfone para que as palavras não fossem reproduzidas, mas quem teve a oportunidade de ver se deparou ali com uma cena dantesca. Enquanto que um outro canal reservou esse dia da virada para que houvessem apresentações do mundo gospel, de cantores da igreja evangélica que ali se apresentaram com as músicas relacionadas a Jesus, ao Natal e aquela coisa toda. E esta cantora que cantou na emissora A e a apresentação que teve na emissora B, e aí veio o ponto, por isso que eu fiz um link com o que eu falei domingo. A cantora, em uma entrevista, ela disse uma coisa muito interessante, e aí a gente tem que dizer que ela tinha razão. Quando o repórter perguntou a ela por que aquele tipo de letra nas músicas dela, por que palavras tão vulgares que estimulam a sexualidade, etc. e tal. E ela respondeu assim:
eu canto o que o povo gosta. Se é isso que o povo quer, se é isso que o povo gosta de ouvir, é isso que eu canto. O dia que a maioria gostar de outra coisa, eu canto outra coisa. E assim, nessa resposta ela foi certeira, ela foi perfeita. E sabe por que ela foi perfeita? E aí, falando da massa inconsciente, o canal onde havia a apresentação das músicas gospel, perdeu, mas perdeu de longe em Ibope para o outro canal, onde a dita cantora está cantando esse tipo de música. Simples assim. Então não tem a ver com a cantora, tem a ver com os hábitos, tem a ver com essa inconsciência que a maioria dos habitantes da terra tem e que vão permitindo, ou se não permitem, pelo menos não vão fazendo nenhum esforço no sentido de alguma modificação. Feito esse registro, e é que, como eu falei disso no domingo, eu não podia perder a oportunidade de exemplificar, porque de tudo que eu falei aqui sobre isso, o que é importante? O Ibope. O que eu quis destacar é o Ibope, o primeiro canal estourando no Ibope, bem longe o segundo canal apresentando uma coisa tão boa, não é? Como nós brincamos outro dia, né? Da moça que não deixou a criança sentar na poltrona do avião e já tem não sei quantos milhões de seguidores. Eu vou dar um pé do ouvido numa criança na hora que entrar no avião. Vocês vão ver como é que o canal vai detonar. Esses dias eu vi, eu posso falar, não é fofoca, foi público, está na internet, a esposa do pastor que tomou o microfone, vocês viram, né? Vocês adoram ver essas coisas também na internet, todo mundo viu. Se eu perguntasse, fala para mim o último tema que nós abordamos do último canal, que vocês assistiram, que tema que foi? Aí eu quero ver, vocês vão saber. Mas a mulher do pastor que tomou o microfone e denunciou a traição de público na igreja, 200 mil seguidores. Né? 200 mil seguidores. E assim caminha a humanidade. Só para a gente entender como é um processo muito complexo. No mundo, não estou falando do Brasil, no mundo, você tem os grandes líderes, que em grande parte das vezes pensam em poder, em dinheiro, em manipular, em dirigirem o planeta como seja conveniente para eles, e por outro lado, você tem toda essa limitação por parte das pessoas que, em grande parte das vezes, por falta de interesse em aprender, em conhecer, em ser melhor, acabam ficando nessa situação. Reencarnação, independente de religião, é algo assim que eu vejo com uma naturalidade muito grande, porque esqueça a religião, esqueça que um dos princípios básicos do Espiritismo é a reencarnação, isso não importa, esqueça a religião, e pegue reencarnação no sentido de tentar entender a vida. A coisa mais lógica, de maior bom senso, inclusive que satisfaz a nossa inteligência, é acreditar na reencarnação. É algo tão óbvio, e alguém poderia dizer, mas por que acreditar em reencarnação é algo tão óbvio? Uma razão muito simples. Se você acredita em alguma coisa, se você acredita num Criador, se você acredita em Deus, e se você acredita que este Deus, dentro das suas características, é bom, é justo, é misericordioso, ama os seus filhos, que somos todos nós. Se você acredita nisto, não há como não acreditar na reencarnação. Eu não estou falando de fé, porque fé, cada um tem a sua. Eu acredito em Deus, pode dizer a pessoa, e não acredito em reencarnação. No campo da fé está tudo certo. Agora, se você trazer por uma questão de raciocínio lógico, se você trouxer a questão
para uma reflexão dentro da lógica, qual outra alternativa nós temos senão a reencarnação? Pessoas boas, boníssimas, que morrem cedo. Pessoas más, muito más, que não pegam nem gripe e vivem 100 anos, 120. Desencarnações na chamada flor da idade, de jovens, muitos deles que acabaram de concluir uma faculdade de medicina, que estudaram por 5, 6, 7 anos, e de posse do diploma, num acidente estúpido, do qual nem tiveram culpa, morrem. Crianças, de várias formas diferentes, por uma doença, numa queda de avião, como está acontecendo muito nessa virada de ano. Crianças, baleadas na cabeça, pelas chamadas balas perdidas. Pessoas que num tombo, num escorregão dentro do banheiro, uma batida na cabeça, e ficam tetraplégicas. Convenhamos, sem reencarnação, a nossa vida não faz sentido. Não há lógica em você imaginar que uma pessoa que é tão boa, de repente tenha câncer, daqueles cânceres invasivos, em poucos meses morreu. E sempre que eu estou discutindo isso com alguém, eu coloco exatamente desta forma: eu acredito nisso, reencarnação. Por causa disso, se você tiver uma teoria melhor, se você tiver uma teoria que consiga explicar a vida sem incluir a reencarnação, eu abandono a minha crença e fico com a sua. Não há problema nenhum, porque mudar de ideia é inteligente. Só os tolos não mudam de ideia. Mudar de ideia é sinônimo de sabedoria. Mas pensemos, não há como explicar que uma mãe, uma futura mãe, espere o nascimento do seu filho por 9 meses, e num problema qualquer, ele vive algumas horas e morre. Ou uma complicação no parto, um erro médico que é pior ainda, porque aí a pessoa vai ficar aquela coisa na cabeça: não, eu não tenho um filho por causa do médico que errou. Se não fosse o médico, eu teria meu filho aqui. E vai passar a vida inteira com ódio do médico, porque ela perdeu seu filho. Ou não é assim? Como explicar sem acreditar na reencarnação? Não existe como, a não ser que eu tenha uma fé cega. Aí tudo bem, eu digo assim: ó, eu acredito em Deus, vivo do jeito que dá. Mas essas coisas, não sei, isso aí é mistério de Deus. Beleza, você usa esse argumento, é mistério de Deus. Mas como a doutrina espírita, e nós aprendemos isso com Allan Kardec, é a doutrina da fé raciocinada, é uma religião que nos convida a pensarmos sobre a própria vida. Se tem uma religião que nos convida a pensar, esta religião é o Espiritismo, que dispensa rituais, que dispensa hierarquias, que dispensa chefes, donos, fundadores. Se respeita, se segue aquilo que o codificador trouxe e o que alguns espíritos trouxeram depois. E a única hierarquia verdadeira é a hierarquia moral. Fora disso, é apenas uma organização para que o processo funcione, mas não tem nenhum sentido sobre o ponto de vista de ser melhor do que o outro, cargos, absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. O que nos diferencia, a rigor, de acordo com o que aprendemos no Espiritismo, é a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, as nossas conquistas e nada mais, independente do cargo que ocupávamos dentro da religião, ou independente do cargo que tínhamos profissionalmente falando.
essa importância que damos a nós mesmos, ela é totalmente irrisória, sem nenhum efeito na vida prática. Alguém vai dizer, é que é difícil, né? Porque a nossa vida realmente é difícil. Olha, se a gente for estudar programação neurolinguística, quando você diz isso, você dá um tiro no pé. Porque todos nós temos programações bases, programações que são estruturais da nossa vida. Então, por exemplo, toda pessoa que reclama, toda pessoa que tem um hábito da reclamação, ela só faz uma coisa, ela só reforça aquilo que já está ruim. Ela só reforça o que está ruim, porque está na estrutura, é uma programação. Tudo é uma programação mental, nós já estudamos isso aqui. Mas é que a minha vida está muito ruim mesmo. Então, mas poderia estar pior. Vou fazer uma pergunta, eu fiz essa pergunta domingo. Essa pergunta não é só para o Marquinhos da Giovana, essa pergunta é para todo mundo. Eu vou repetir. Quem aqui tem medo de barata? Erga a mão. Não tenho medo de assumir o medo. Legal. Você já está melhor, né, Marcos? Já está. O Marcos já está. Para quem não esteve aqui no domingo, quem já esteve sabe a resposta. Eu vou perguntar. Você entra no seu quarto e você vê uma barata na parede, aquelas que voam. Essas é melhor, aquelas que voam. O que é pior do que você ver uma barata? O que é pior do que você ver uma barata? Uma pessoa me disse assim uma vez, ela voar em cima de mim. É verdade, eu concordei, é verdade, isso é verdade, né? A pessoa barata voar em cima de você, mas tem coisa pior do que você ver uma barata, é você perder ela de vista. Porque se você perdê-la de vista, eu duvido que você vá dormir no quarto essa noite. Você não sabe para onde ela foi, não dorme, entendeu? Então na nossa vida também é assim, tem coisa que está bem, não está muito bem, mas poderia ser pior. Falando dos links aqui, que a gente separou, após essa nossa introdução, reencarnação e possibilidades. José de Moraes, em uma mensagem que ele escreveu recentemente, de uma forma didática, é óbvio que não é tão simples assim, mas ele colocou desta forma, justamente para facilitar a nossa compreensão. Ele diz que quem reencarna, nós que reencarnamos, estamos dentro de 3 possibilidades. Ou somos espíritos que aprendemos muito do lado de lá, e aí a nossa chance de sucesso é muito grande, a nossa encarnação vai de vento em polpa, um tropecinho aqui, um errinho ali, mas a gente segue e sai vitorioso da reencarnação. Aí você tem aqueles que não aprenderam nada, que desencarnaram, foram para o mundo espiritual, em grande parte não tiveram consciência da própria desencarnação, e a gente não pode esquecer disso. O próprio Chico dizia, à sua época, que pelo menos 2/3 das pessoas que morriam não tinham consciência do fenômeno, ficavam por aqui, ligados aos encarnados, e daqui mesmo já reencarnavam. Isto quer dizer que muitos de nós, entre uma encarnação e outra, sequer nos demos conta do processo de desencarnar e de reencarnar. De desencarnar e reencarnar. É por esta razão, e isso quem explica é Dr. Inácio Ferreira, é por esta razão que são raríssimas as pessoas que têm lembrança do que viveram no intervalo de uma encarnação para outra. As pessoas lembram que viveram na Europa, têm insights, lembram de uma rua, lembram de um nome, lembram de uma pessoa. Há alguns que têm uma lembrança muito mais ostensiva, chegam a lembrar o que fizeram na encarnação passada, chegam a lembrar, mas pouquíssimos lembram do que fizeram, do que experimentaram,
com quem se relacionaram no intervalo de uma encarnação para outra. E por quê? Porque não tiveram consciência do processo. Não tiveram consciência do processo. E tem mais. Lembram da massa que eu falei agora há pouco? Dessa massa inconsciente que atravanca a evolução do planeta? Aquelas pessoas assim, que tanto faz a água ir para lá, a água vir para cá, dando para fazer o churrasco e tomar a cerveja, está tudo certo, está tudo feliz. Estas pessoas, elas são, digamos assim, envolvidas por alguns espíritos que conhecem um processo reencarnatório lá. E elas encaminham estes espíritos para cá, justamente porque, como são espíritos inconscientes das responsabilidades, principalmente, acabam servindo de massa de manobra. Então não é daqui, vem de lá, já está canalizado de lá. Então, se muitos de nós não temos esta lembrança, também muitos de nós, além de não termos a lembrança, não programamos reencarnação, não avaliamos os nossos erros, não estudamos na escola, não tivemos a nossa encarnação endossada e a gente veio. Uai, veio como? Pela força da lei. A evolução é uma lei. E se eu não quiser evoluir? Você evolui, está na lei. E a perfeição? E se eu não quiser ser perfeito? Você vai ser, está na lei. E se eu quiser ficar a vida inteira como eu sou? Não fica, porque está na lei. Então, quando você se nega a seguir a lei te empurra. Vai demorar mais, porque quando você evolui por força da sua própria vontade, quando você evolui por força do seu próprio desejo, porque há uma compreensão e um entendimento e um despertar de consciência, você vai mais rápido e sofre menos. Quando você se nega porque não quer, não sabe, não quer saber, a lei te empurra. E aí você vai evoluir do mesmo jeito. Só que vai demorar mais e vai doer um bocadinho mais. Então você tem, de um lado, os espíritos que reencarnam depois de terem aprendido muito do lado de lá, e você tem os espíritos que reencarnam que não aprenderam nada nesse intervalo. Que assim, a probabilidade de fracassarem de novo é muito grande, é imensa, porque não houve um crescimento, não houve um aprendizado. Fazendo um parêntese, antes de eu ir para o terceiro grupo, fazendo um parêntese, eu me lembrei desse caso agora. Eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, e ele tem muitas dificuldades, como todos nós, mas ele sempre teve um problema mais grave, que é um medo incontrolável de morrer e ir para o umbral. É espírita, conhece a doutrina espírita, então ele tem um medo que o aflige, mas aflige muito, a ponto dele passar a madrugada acordado, esse tipo de coisa, e isso sempre lhe afligiu muito. E um dia ele me perguntou assim: da onde que eu trago esse medo? O que acontece, Aguinaldo? É um processo obsessivo? São os meus obsessores que fazem isso? É um processo auto-obsessivo? Sou eu que estou me obsediando? Como é que eu entendo isso? E eu disse assim a ele: olha, sinceramente eu não sei lhe responder essa pergunta. Eu não tenho elementos, eu não tenho conhecimento para lhe dar uma resposta. E aí José Lázaro disse assim: eu tenho, e eu vou responder. Diga a ele que é a lembrança que está no inconsciente do período de intervalo da última encarnação para esta. Da última encarnação dele, antes dele reencarnar nessa, ele não subiu. Ele desencarnou e desceu. E no que desceu, sofreu muito, porque aí todas as suas vítimas vieram e se vingaram muito, por décadas. E dali ele reencarnou. Então, quando ele diz que tem esse medo incontrolável, é um processo que está no arquivo do inconsciente.
Nós temos dois arquivos do inconsciente. O arquivo do inconsciente relacionado às coisas que você viveu nesta atual vida, e nós temos o arquivo do inconsciente relacionado às experiências da encarnação passada. A dele não era nenhuma nem outra, não era necessariamente da reencarnação passada, mas o processo que ele viveu entre uma encarnação e outra. Eu tomei conhecimento de um caso ainda mais interessante, ainda mais intrigante. Quando a gente faz esses estudos assim, um pouco mais profundos, alguns pedaços só, que esse estudo não foi feito para ser profundo, eu que estou puxando algumas reflexões, a gente realmente aprende que não sabe nada. Eu tive um casal de amigos, que o filho, dependente químico, por quase uma vida toda, nessa luta, tentando largar do vício, com internação, outra internação, aquela coisa, né? Que geralmente os pais lutam muito quando tem um filho dependente. E a mãe me contou uma vez que ele já com 4, 5 anos, ela pegava ele várias vezes na semana, cheirando o gás que saía do botijão de gás, tentando aspirar aquele gás, numa família que não tinha ninguém dependente químico, não tinha ninguém alcoólatra, tinha os melhores exemplos possíveis, pessoas sérias, honestas, trabalhadoras, todas, família inteira, inclusive esse jovem também, uma pessoa do bem, só que tinha essa dependência. E num tratamento, uma vez que ele fez com o Dr. Klaus disse e autorizou dizer a ele, para ele entender, que também no intervalo de uma encarnação para outra, ele ficou prisioneiro de algumas inteligências do mal, de alguns obsessores. Ele ficou prisioneiro por vários anos numa caverna, de onde ele não conseguia sair. E a única coisa que ele se alimentava era um mato, era uma erva que tinha na caverna, que era viciante. Então ali, naqueles anos que ele ficou ali, não é, preso, se alimentando daquilo, ali nasceu o vício. Uai, mas isso não é injusto? É injusto por quê? Cada um não colhe o que planta? Ah, mas eles prenderam o cara na caverna. Sim, e prenderam por quê? Ele não foi resgatado antes por quê? Ele não conseguiu sair da situação por quê? Por obra dele. Então não vamos com essa, porque isso foi justo. Então já havia um processo de dependência antes mesmo dele voltar ao corpo. Então, por fim, José de Moraes fala da maioria de nós, entre aqueles que aprenderam muito e aqueles que não aprenderam nada, aqueles que aprenderam um pouco. E esses que aprenderam um pouco é a maioria de nós, que somos as pessoas que já despertaram, que já estão buscando, mas que corremos muitos riscos. Por quê? Porque aprendemos um pouco. E quando você aprende um pouco, você não está nem numa ponta, nem na outra ponta. Você nem está forte o suficiente para aguentar o tranco, mas você também não está na outra ponta, só fazendo coisa errada. É o que acontece conosco. Por isso que Jung tinha razão quando disse que nós somos um misto de sombra e luz. Exatamente isso. Porque nós já vislumbramos a luz, desejamos a luz, mas as trevas ainda nos atraem. As trevas ainda nos chamam a atenção. E não é as trevas dos obsessores, não, aquelas trevas dos atos errados, das atitudes equivocadas que nos geraram prazer. Porque pensa bem, se não seria simples. Se eu sei o que é bom para mim, se eu sei que fazer o bem é o melhor, se eu sei que o caminho é esse, é só ir, não é assim? É só ir. E por que nós não vamos? Nós damos um passo para frente e 2 para trás, ou não é assim? A gente acerta na segunda e erra de terça a sexta, faz uma coisa boa em dezembro e em janeiro já faz aquela meleca. Por quê? Porque tudo aquilo que é luz,
que está relacionado ao bem, à evolução, é algo que nós ainda temos dúvidas se realmente queremos. Ou não é assim? É assim. É desse jeito. Peguemos um exemplo corriqueiro, bem corriqueiro. Por que uma pessoa que diz que ama a família, e às vezes ele está, entre aspas, dizendo a verdade, eu coloquei entre aspas, porque cada um tem a sua verdade. A gente sempre aprende a nunca julgar ninguém, porque nós nunca sabemos o que está por trás daquela situação, o que levou aquela pessoa a isto. Então, suponhamos uma pessoa que teoricamente ama a família, mas ele não abre mão. Vamos imaginar que seja um homem, poderia ser uma mulher também, mas ele não abre mão dos relacionamentos extraconjugais. Uma traição aqui, uma promessa que não vai acontecer mais, para acontecer daqui a um pouco. E de novo, uma promessa que não vai acontecer mais, e daqui a pouco acontecer de novo. Aí você vai dizer assim, mas por que ele não deixa a família e vai viver sozinho? Que aí ele sai com quem ele quer e está tudo certo. Porque ele gosta da família. Ele quer. Mas se ele gosta, por que ele não abandona? Entendeu? As trevas ainda nos seduzem, nos geram prazer, ou como o Espírito disse na prece, é um anestésico, é uma anestesia. Então, na dificuldade do confronto, eu busco anestesia. Nunca esqueça disso. Isso é terapêutico. Na dificuldade do confronto, eu busco anestesia. Querem um exemplo? Querem um exemplo? Eu mesmo, Aguinaldo, eu mesmo. Eu chego no espelho, olho e digo assim, eu não estou assim acima do peso não. Isso aí é intriga da oposição, 1 quilo no máximo. E isso não é autoestima, isso é autoengano. Muito comum em quem não quer enfrentar a realidade. Isso é autoengano. Nós damos risada, mas fazemos isso sempre. Toda vez que eu não quero olhar para mim, toda vez que me parece muito doloroso, e enfrentar tudo o que eu tenho e teria que vencer. Outro dia, a minha neta, que tem apenas 5 anos, na inocência de uma criança, depois dizem que criança não mente, claro que mente. Eu estava vindo para o centro, e ela disse assim, vô, pode te fazer uma pergunta? Pode, Cecília, pode perguntar. Pode perguntar? Pode, Cecília, pode perguntar. A sua barriga nasceu com você ou nasceu depois? E aí a minha resposta e a inocência da criança, né? Eu disse, olha Cecília, eu vou fazer você descer e você vai acabar de chegar a pé no centro. E você vai comigo? Né? A inocência, né? A inocência da criança. Então assim, porque esse confronto, como ele é muito doloroso, então nós vamos fazendo isso. E para nós, que somos, digamos assim, espíritos mais ou menos, espíritos que transitam entre a sombra e a luz, espíritos que ora querem se enfrentar e ora querem anestesiar, aí está o risco. Aí está o risco. Quantas e quantas pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, que estava indo bem e de repente tropeçou, caiu num buraco mais fundo e não conseguiu sair. E olha, não julgue, porque todos nós, sem exceção, estamos correndo o risco de cair no buraco que qualquer um pode cair. Não venha com esse discurso, isso é perigoso para você. Olha lá, pobre daquela pessoa, ainda não tinha Jesus dentro dela, faltou estudar um pouquinho mais, vamos orar pelo nosso irmão. E aí a pessoa diz isso, e implicitamente ela está dizendo assim, comigo isso jamais vai acontecer.
Comigo isso jamais aconteceria, porque eu estou num nível, você está num nível, você está num nível que você não imagina qual é esse nível que você está. Então, reencarnação e possibilidades. Então nós pegamos essa colocação de José de Moraes, que ela é muito didática e nos ajuda a entender. O segundo ponto, que tem a ver com o primeiro, é reencarnação e os arquivos do inconsciente, né? Aquele nosso porão, e é justamente aquilo que nós falávamos. Qual é o grande desafio? Dr. Inácio Ferreira, ele chama muito atenção para isso. Ele diz assim, que eu lembrei disso agora, porque é uma outra colocação que o Sr. José de Moraes faz, quando ele diz assim: as pessoas, os encarnados, esperam ou criam expectativa que nós espíritos escrevamos coisas novas, mas o que se tem já é suficiente. Vamos entender. Aí diz Dr. Inácio: o grande desafio de nós cristãos e espíritas é viver de acordo com aquilo que a gente acredita, porque esse é o grande disparate da vida, esse é o grande desafio. Eu prego uma coisa, eu acredito numa coisa, mas a minha vida não corresponde àquilo que eu acredito. Quer um exemplo simples? Eu sei que eu estou aqui só de passagem, eu sei que esse corpo é uma veste, eu sei que eu não vou levar nada quando eu morrer, eu sei que a riqueza é uma prova, eu sei de tudo isso, mas no geral, não tente tirar dinheiro meu não. Eu vou morrer para ganhar dinheiro, eu não morro para fazer o bem. Se precisar trabalhar sem descanso 15 dias, espiritualmente, eu não vou, mas se for para ganhar dinheiro, você pode contar comigo que eu vou me matar. Você não vive segundo aquilo que você acredita. Estamos certos ou estamos errados? Nós estamos certos. Não é sempre o dinheiro, é claro, é outras coisas também. Então essa que é a questão. Por isso que é verdade que o nosso maior inimigo está dentro de nós. É verdade. Não há obsessor mais perigoso do que aquilo que nós carregamos dentro de nós, mas não há mesmo. Por quê? Porque são esses arquivos, são essas personalidades que a gente vê com tanta facilidade nas sessões mediúnicas, que estão nos assediando. Estão assediando por quê? Porque encontraram uma brecha, porque encontraram um espaço, porque embora a gente diga que não quer, a gente ainda se compraz. Embora a gente diga que é humilde, a gente gosta de um aplauso, a gente gosta de chegar nos lugares e ser notado, a gente gosta quando alguém faz uma referência, porque reconhece o nosso sobrenome, ou a nossa importância econômica dentro daquele contexto. É viver aquilo que não se acredita, ou é viver fora daquilo que eu digo que eu acredito. Este é o grande desafio. Enfrentar a nós mesmos está ligado a isso. E só para encerrar, eu vou fazer mais dois, que eu preciso fazer uma divulgação no final. Vou pular dois, vou para o penúltimo. No século XVIII, éramos mais ou menos, aqui na Terra, 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes, no século XVIII. Hoje nós temos quase 8 bilhões, para arredondar, quase 8 bilhões. Aí assim, pergunta: onde é que estavam esses espíritos? Sim, porque num primeiro momento a gente pode dizer assim: estava no mundo espiritual. Tinha 1 bilhão de encarnado, nascia menos gente, morria mais cedo, morria com 40 anos, com 42, né? Era considerado idoso, né? Então, estava no plano espiritual. A gente aprendeu que a população do mundo espiritual, em média, é 3 vezes mais que a população encarnada, não é isso? Então hoje são 8 bilhões de habitantes. Quantos espíritos tem? 24, 25, 26. Bom, se é 3 vezes mais, 1 bilhão, 3 vezes 1 bilhão, quanto é que dá? 4, por volta de 4 bilhões. 3 bilhões e pouco, 4 bilhões. E o resto dos espíritos, onde estavam? Estavam onde?
Em muitas moradas, exatamente. E aí nós estamos falando de reencarnação e emigração. Esse trânsito de espíritos que vêm de outros planetas reencarnarem na Terra. E isso não acontece só agora, mediante a transição planetária. E isso sempre aconteceu. Essas emigrações e imigrações de um planeta para o outro. Bom, para encerrar, a última eu não vou explicar. Nós temos outra aqui ainda, mas vamos finalizar aqui, senão nós vamos ultrapassar o nosso horário. Reencarnação e degredo. Reencarnação e degredo. Outro dia, uma querida amiga, pelo WhatsApp, me fez uma pergunta muito interessante, que eu particularmente gostei muito. Ela perguntou assim, primeiro ela elaborou a pergunta. Ela disse: Aguinaldo, eu conheço o seu trabalho aí com o Dr. Klaus desde que você começou, principalmente o trabalho de psicografia. E durante muitos anos, você teve uma parceria com o Dr. Klaus e com alguns outros espíritos que produziram muitos livros que faziam abordagens muito profundas, de obsessão complexa, de obsessão no meio político, das trevas, da organização das trevas, dos magos negros, da interferência dos espíritos obsessores na estrutura de um centro espírita. E de alguns anos para cá, esse trabalho quase que cessou. E a gente tem visto que as psicografias estão se direcionando, ou se direcionaram, mais para o autoconhecimento, etc. e tal. Isso estava na programação, era para ser assim mesmo? E aí, eu fiz uma explicação longa, não vou me alongar tanto aqui, mas vale assim dizer que não houve e não há ainda, ao que me parece, maturidade, pelo menos para grande parte do movimento espírita, para tomar contato com esse tipo de livro, com esse tipo de obra. Nós temos hoje, por intermédio de outros tantos médiuns, obras extraordinárias, verdadeiros tratados que informam sobre a estrutura do mundo espiritual, a estrutura do mundo espiritual superior e a estrutura do mundo espiritual inferior, e os livros estão empoeirando nas prateleiras, porque as pessoas não entenderam André Luiz, não entenderam uma série de espíritos que vieram depois da codificação e hoje não conseguem fazer uma leitura profunda desses livros. Então, se é para escrever, psicografar, embora a gente tenha vendido bastante livro, é bom que se diga isso, mas se é para você fazer um trabalho em que as pessoas não tomam aquilo como ajuda no processo, então não adianta. Mas os livros estão aí. E aí então, principalmente o pessoal da internet, para quem gosta de obsessão complexa, degredo, ação das trevas, magos negros, os dragões, a editora Sintonia tem livros específicos que falam sobre isso. No último domingo, eu citei como exemplo o livro A Hora da Verdade, que foi psicografado em 2010. Quem tem o livro, 2010, quem tem o livro, peguem a página 12, que tem o título Alerta, Alerta. E eu não citei o livro para fazer propaganda não, é para dizer uma outra coisa, que é o subtítulo do livro. O subtítulo do livro A Hora da Verdade é: nós não podemos dizer que não fomos avisados. O mundo está caindo, está tudo desabando, economicamente, politicamente, tragédia em cima de tragédia, e nós estamos preocupados com o churrasco, nós estamos preocupados com o show do Roberto Carlos, que ganhou milhões, as mesmas músicas, todo ano. E olha que eu sou fã do Roberto Carlos, eu gosto do Roberto Carlos,
Eu ouço o Roberto Carlos, mas ninguém aguenta mais descongelar e congelar ele, descongelar e congelar, todo o final do ano. Ainda bem que agora acabou, a Globo demitiu ele, não vai ter mais, graças a Deus. Não poderemos dizer que não fomos avisados. E aí, para quem gosta desses temas profundos, vamos lá. Aí eu vou encerrar aqui. Livros da editora Sintonia que falam sobre esses temas. E então virá o fim, a hora da verdade, falando francamente, conversa franca, batalha final, período das crises, nos últimos tempos e por último os pacificadores. Se eu esqueci de algum, a Carla me corrige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obras que tratam profundamente desses assuntos, que foram escritos por Dr. Klaus, por José Lázaro, pelo Espírito Donatello, por Dr. Fred e o último pelo Espírito Aulus. Todas essas obras contêm esses temas mais profundos. Se a gente quer saber, se a gente quiser estudar, e é óbvio que por uma questão de falta de tempo, deixa eu explicar isso, senão vai parecer autopromoção, né? E não é verdade, porque eu aqui com frequência, desse tema, nesse assunto, tenho divulgado as obras do Dr. Inácio Ferreira, não ganho nada, não tenho participação na venda de livros dele, não tenho convivência com o médium, ele não me pediu para fazer isso, mas é bom, como também as obras do Robson Pinheiros, em particular as obras do Espírito Ângelo Inácio, que são livros assim extraordinários no que diz respeito ao conhecimento desses temas, né? E já que eu falei do Robson Pinheiro, vou dar um spoiler para vocês. Esse ano de 2025 nós teremos Marcos Leão como um dos oradores do Impamed, tá? Esse ano deu certo. Estávamos aí esperando ele por algum tempo, mas não batia as datas, aí 2025 deu certo. Ele será um dos nossos oradores para o Impamed 2025. Bom, eu já falei demais. Aos amigos da internet, boa noite, fiquem com Deus, que Jesus abençoe. Aqui no salão nós vamos fazer o passe espiritual. Os médios podem continuar sentados, doando energia, doando ectoplasma. Aliás, pode desligar a internet? Pode. Eu vou falar sobre isso na nossa reunião do dia 15 de janeiro, é o nosso primeiro estudo, tá?